Estamos aqui em mais um episódio do Asp Talks. Dr. Marcato, quando eu cheguei aqui, disseram que eu não podia falar, me referir ao tempo. Então eu passei a falar bom dia para quem ouve de dia, boa tarde para quem ouve à tarde, boa noite para quem ouve à noite, e ainda mando um boa madrugada, porque eu escuto podcast quando eu corro bem cedinho. Então, para tentar atender a todos. Estamos aqui hoje com o Dr. Antônio Carlos Marcato, uma carreira aqui das mais completas que a gente pode falar no campo do direito, né? Atuou no Ministério Público, no Judiciário, foi um empreendedor do direito aqui nessa área do ensino, em que ele é professor aqui na USP, e no ápice da carreira aqui exercendo advocacia. Seja aqui muito bem-vindo, doutor Marcato. Obrigado. Doutor Leonardo, boa tarde, né. Já que nós estamos no É horário isso aí. adequado. Obrigado pelo convite, a honra é toda minha. Eu sou filiado à ASP já há muitos anos, né, e para mim é sempre um prazer. Há 15 dias atrás eu estive aqui, inclusive participando de um evento, dando uma Sim, palestra, sim. e é um local onde eu encontro pessoas de quem eu gosto muito. E estou aproveitando aqui para lhe dar um abraço e também extensivo ao teu irmão, Ó, que claro, será dado. é de quem eu gosto bastante também enfim, e não vejo há tanto tempo, né. Ah, Ah, mas enfim, é isso. Obrigado pelo convite. não, o prazer aqui é todo nosso, doutor Marcato. Eu queria começar justamente por aí, com um pouquinho com essa introdução. Como é que o senhor conseguiu exercer tantos lados da carreira jurídica nessa vida aqui, nessa carreira que o senhor tem? Porque Ministério Público, Judiciário, advocacia, o senhor teve ainda esse campo no direito, na área do ensino, altamente qualificado e ainda também empreendendo. Fala um pouco pra gente dessa história aí, que isso é importantíssimo, acho que até pensando nos jovens, olhando aí, o que que eu vou fazer com a minha carreira, o que eu vou fazer da minha vida? O senhor fez tudo. Pois é, e veja que coisa interessante, né, um dia desse, eu também participei de um podcast e me perguntaram as origens, e e eu sou nascido e criado numa pequena cidade no interior do estado de São Paulo, chama-se Ipaussu. E pau sul. Ali naquela região de Ourinhos, uma cidade Sim, pequena, modesta, e onde não havia judiciário. Era uma cidade pequena que integrava a comarca de Santa Cruz do Rio Pardo. E, portanto, não havia nenhuma influência na minha família, ninguém não tinha ninguém ligado à área de direito, enfim. Mas, por algumas razões que já se perderam na minha memória, eu resolvi fazer a São Francisco. Prestei vestibular aqui na Faculdade de Direito Largo de São Francisco. Vim para São Paulo com cara e coragem, né, é isso imagina, aí. sair de uma cidadezinha pequena, Pequena. mas uma cidadezinha pequena onde o ensino público, porque lá só havia ensino público, o ensino público me permitiu prestar vestibular e passar no primeiro vestibular na USP. É, bons tempos. Muito bons tempos, É. muito bons tempos. Era um ensino, assim, de primeiríssima qualidade, apesar da cidade ser pequena. Na faculdade, no terceiro ano da faculdade, eu conheci um professor que direcionou o resto da minha vida acadêmica e até mesmo profissional na área, do tribunal, que foi o Cândido Dinamarco, Sim, a quem eu devo muito na minha carreira acadêmica, devo muito da minha carreira no próprio tribunal. O Dinamarco, na ocasião, eu estava no terceiro ano, ele começou a dar aula, ele e a professora Ada Grenover. uhum, Começaram a lecionar para o então terceiro ano. Ele tinha voltado da Itália, onde ele fora aluno do Liebman, uhum. e, enfim, eu não vou dizer que ficamos amigos, porque a relação era de professor e E aluno, aluno, e eu, evidentemente, olhava para o Dinamarco como aquele grande professor que sem ele dúvida, é e sempre exatamente. foi. Quando eu me formei, ele me convidou para ser assistente dele. Na época não se chamava assistente, era uma figura chamada docente voluntário. O que que era Hum. docente voluntário? Era docente que não recebia e É, voluntário porque ia se quisesse. sim, E exatamente. evidentemente que eu aproveitei com todas as forças essa oportunidade. E na época também o Dinamarca era membro do Ministério Público. Sim, é a origem também, né. E quando eu era estudante, no quarto e quinto anos, eu fui estagiário numa corredoria cível
do Ministério Hum. Público, aqui em São Paulo, onde ele era o curador, Ah, um dos curadores, né, chamava-se Curadoria de Ausentes e Incapazes, não existe mais. Era uma curadoria que defendia pessoas incapaz, incapazes, sim. partes incapazes, ou então o réu citado por edital que fosse revel, enfim, aquela defesa que a Constituição Sim. assegura a todos. Quando eu me formei, eu prestei concurso para o Ministério Público, era naturalmente, foi ele era do Ministério Público, eu fui assistente dele no O senhor Ministério já estava Público, eu lá? já É. aluno dele, foi mais ou menos uma natural eu ser encaminhado ao Ministério Público. Eu prestei o concurso, quando abriu o primeiro concurso depois de formado, abriu o concurso, eu prestei, passei, fiz a carreira no interior e daí eu vim para São Paulo, e fui atuar na curadoria de ausentes Ausentes, incapazes. Quer incapazes. dizer, essas coisas da vida que, e nada, não foi nada premeditado, as coisas aconteceram, Aconteceram. eu sou um abençoado por Deus, eu sempre digo isso. Nesse meio tempo, Dinamarco, já procurador de justiça, enfim, ele fez toda uma carreira no MP, foi para o tribunal de alçada, primeiro tribunal de alçada civil, naquela época ainda havia os Ainda tribunais de tínhamos, alçada, estamos lá nos e depois ele foi táxis. exatamente, os táxis, e foi para o Tribunal de Justiça, onde ele anos depois se aposentou. E eu nesse ínterim, fiz a carreira no MP, São Paulo, comecei dando aula na faculdade, pelas mãos dele, ele me levou para ser, como eu disse, assistente dele, aí eu fiz mestrado com ele, doutorado, enfim, ele foi meu orientador. E cheguei a procurador de justiça, depois de anos de carreira, Claro, obviamente, e acabei indo pelo tanto quanto ele foi pelo quinto dos do do MP, MP, eu também fui pelo pelo quinto quinto MP por MP. TAC, É. segundo Tribunal de Alçada. Veja que, eu digo brincando sempre que eu segui as Vai passadas de indo. um gigante, né, eu Nada tive melhor, né? sim, mas tive que fazer uns passinhos bem menores, né. E, enfim, daí fiz minha carreira no Ministério Público, fui muito feliz. Fiz a minha carreira no segundo Tribunal de Alçada, onde ganhei novos e grandes amigos, alguns até hoje Sem dúvida. eu os tenho. E aí Depois nesse ponto uma curiosidade até, doutor Marcato, que isso eu já perguntei algumas vezes para as pessoas, principalmente para quem tem uma função de advogado ou uma função de Ministério Público e vai para a magistratura. Como que é virar a cabeça para julgar? Porque julgar é uma coisa complicada, né? É algo. eu creio que seja mais difícil para quem foi pelo quinto dos advogados. É, No meu caso, eu fui pelo quinto do Ministério Público, e no Ministério Público há uma série de juízos que você tem que fazer. Os advogados também, sem obviamente, dúvida, claro, mas é. eu digo juízos que não são juízos relacionados a interesses particulares, sim juízos relacionados a interesses relevantes públicos. Por exemplo, vai denunciar ou não vai denunciar alguém Exato, na parte é um criminal? primeiro É o juízo, né? primeiro É, juízo que você faz. Né, na esfera civil, vai ser proposta ou não essa determinada ação, você vai defender ou não esse determinado interesse. Enfim, você também necessariamente elabora juízos envolvendo valores jurídicos, valores morais, éticos, enfim. A diferença fundamental é que quando você vai para a magistratura, ingressa na magistratura, esses juízos são juízos agora que têm o valor da sua eficácia. uhum, Uma coisa é o juízo de iniciativa, que o Ministério Público tem, que o advogado tem, tomar ou não determinadas sem dúvida. iniciativas, envolve, como eu disse, juízos éticos, morais, jurídicos, enfim. Na magistratura, esses juízos todos são, ou pelo menos devem ser levados em consideração, mas com uma diferença de que, como são juízos que emanam do poder, porque nenhum juiz é poderoso, eu sempre disse isso para meus alunos, poderoso é o Estado, Exato. juiz é agente É, estatal, investido de um poder. E no momento que o juiz julga, na verdade, quem está julgando é o Estado por intermédio de uma pessoa qualificada, que é o juiz, e que chegou a esse resultado, chegou a esse ato de, digamos assim, ato de justiça. Nem todo julgamento é ato de justiça, infelizmente. uhum, Há julgamentos obviamente injustos, tanto que há claro. recurso,
há julgamentos que são ilegais, tanto que há recurso. Há julgamentos que são ilegais ou injustos e transitam em julgado, por isso que existe ação rescisória ou na esfera penal a revisão criminal, Exatamente. enfim. Até que chega um ponto em que os juízes todos, Justo ou injusto fica. acabam, isso faz parte da natureza humana. Mas, no meu caso particular, eu creio que pelos pela experiência que eu tive e pela convivência que eu tive com outros integrantes da magistratura que foram pelo quinto do Ministério Uhum. Público, não há uma diferença fundamental em termos de de valoração e de julgamento. Não, a diferença fundamental é que com relação à eficácia mesmo do Sim, seu julgamento, porque é uma eficácia, que traz em si a autoridade do Estado, sem né. dúvida. Então, hum, olha, o ato de julgar é um ato extremamente difícil, em alguns casos chega até, eu não diria doloroso, Penoso. mas penoso. É, Em alguns casos é. são atos de julgamento muito penosos, muito penosos. Eu me lembro de uma passagem interessante que foi a seguinte: o Boris Kaufmann, desembargador Não, Boris sim, Kaufmann, sim. aposentado, mas eu trabalhei com ele, tive essa alegria de conviver com ele, trabalhei com ele no segundo tribunal de alçada. O segundo tribunal de alçada tinha uma competência muito social, digamos É, assim, locações, né. principalmente essa parte de locação. Não só, mas previdência, Sim. enfim. E em uma ocasião, o Boris, almoçando no centro, com alguns juízes, acho que do primeira alçada, e um juiz de primeira alçada falou: "Olha, eu terminando o almoço, eu vou lá para o tribunal, porque tem um caso muito importante de alguns milhões de reais envolvendo um banco, e caso sério, difícil, e tal". Ao que o Boris redargueu: "É, eu também, terminando o almoço, eu vou lá para o tribunal, porque eu tenho um caso envolvendo o despejo de uma velhinha de 80 anos de idade que não tem onde morar". É, é verdade. É, Acabou a conversa ali. é. Então, veja, é um exemplo óbvio, mas em muitas ocasiões, principalmente no segundo alçada, eu me deparei com situações como essa, em que de um lado havia o império da lei, de outro lado a necessidade de você preservar o interesse de uma pessoa hipossuficiente, por exemplo. Exatamente. E no fundo a gente sempre decidia pelo hipossuficiente, É, no fim, sempre, sempre. é. No Tribunal de Justiça, eu julgava, entre outras, a competência aumentou muito, Sem eu estava dúvida. na esfera civil, né, Uhum. no Tribunal de Justiça, muitas questões de família, Família, né, muitas desde questões de família que sempre, né. também são sim, são dramas, né, Sem dúvida. vivenciados por pessoas, envolvendo filhos, É, e acho que envolvendo ainda o senhor experimentou a implementação da lei do divórcio, tudo. né, algo estava Tudo chegando ali, começando, né. tudo É, chegando ali. Veja, no segundo alçado, a implementação da lei de locação. sem dúvida, é verdade. E no Tribunal de Justiça, a lei do divórcio, a algumas alterações na matéria de família, parentesco, Exato. sucessão, enfim, e entre outras competências, né, que o tribunal tinha e ainda tem. Foi uma época muito feliz também. Veja, eu não tenho uma queixa ou reclamação nenhuma, dos meus tempos de Ministério Público e magistratura, nenhuma. Ah, Como não tenho nenhuma queixa, muito pelo contrário, da minha atividade como advogado. E, principalmente, agora me permita essa confissão, como professor, porque claro. no fundo, eu sou um professor, né, e eu me orgulho muito desse título, inclusive. Eh, Hoje, evidentemente, já com atividade na própria faculdade um pouco mais restrita, né. Claro. Hoje é mais orientação, pós-graduação. Um dia desse mesmo, presidi uma banca de orientação de doutorado, de um candidato que foi me orientando, que aliás saiu muitíssimo bem Sim. na defesa da tese. Mas é isso, quer dizer, uma coisa interessante também é que quando eu estava no segundo tribunal de alçada, de tanto que eu perturbei
O presidente do Tribunal de Justiça na época, que era meu amigo, que houve lá uma proposta, enfim, e Ipaussu, minha terra natal, se transformou em foro regional. Foro regional. Foro regional da comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, Tá. que era onde sempre esteve. E quando eu fui para o Tribunal de Justiça, eu amolei tanto também que Ipaussu se transformou em comarca. Comarca. E eu instalei a comarca com banda, com festividade e tal, É, imagina, né. justo, né? É, tem a placa lá de instalação com É, meu nome, é uma coisa que fica na minha terra natal, né, e que me traz muito orgulho. Então é isso, é. minha Mas carreira que ainda tá andando, poxa, que a es carreira em ainda em andamento andamento. e muito ativa. A advocacia, a minha advocacia é uma advocacia muito restrita, Claro, claro, mas eu conto com 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 a minha mão direita e esquerda, que é a Ana Cândida, minha filha, sem dúvida. que Minha companheira aqui de que é conselho e do conselho diretoria, da é, diretoria da ASP, né. E a Ana Cândida, ela, enfim, ela administra meu escritório. Doutora Ana Paula, excelente advogada, doutora Ana Paula Camargo está conosco lá também, a doutora Nadine, que é outra excelente, eu não posso reclamar. de nada. Chegou agora um jovem advogado, Gustavo, que veio do Rio Grande do Sul, está se integrando ao escritório também, enfim, Tudo andando como deve. tudo como deve, Isso. O senhor fez né. uma colocação que eu achei muito interessante aqui, que aí pensando até nessa, por isso que eu fiz até a questão da como é fazer essa a cabeça, né, da gente julgar. E o senhor falou muito bem aqui do Ministério Público, da função, né, do juízo que o ministério, que um promotor faz e que muitas vezes a gente de fora, né, principalmente nesses momentos atuais um pouco midiáticos, a gente se questiona um pouco isso. O senhor acho que fez uma lembrança que é muito importante, né, que é a necessidade, a importância da atuação do Ministério Público, né, dessa ao fazer um movimento, esse primeiro juízo de fazer uma denúncia, o peso que isso tem, né. E acho que ali o senhor coloca esse ponto que realmente é algo, não é é diferente em termos de importância, como num julgamento, né, acho que o julgamento como juiz tem uma, mas ele também tem uma relevância enorme pelo que pode fazer com o cidadão, né. Principalmente na área penal, Exatamente, porque na área penal o Ministério Público é o titular da ação penal. exatamente. Então a atividade jurisdicional é toda ela movida por provocação, Claro, né. E se o Ministério Público não denuncia, não há processo criminal. É claro que a função do Ministério Público, as funções do Ministério Público na esfera civil são são muitas também, enormes, mas não, mas muitas, ele fica muitas, muito marcado pelo penal, né. principalmente com a Constituição de Claro, 88. A claro. Constituição de 88 transformou o Ministério Público, É, não é? improbidade, Tudo, né, tudo, essa tudo, né, ação civil. ampliou as atribuições todas, todas. Não há dúvida quanto a isso. Agora, na esfera penal, foi e é, e eu presumo que vai continuar sendo, a iniciativa sempre do Ministério Público na parte penal, salvo, evidente, a ação penal privada, Claro, não estou claro. me referindo a ela, estou falando a ação penal pública mesmo. O primeiro juízo, e o mais importante juízo, é o do MP. É, Porque sem ele, sem essa iniciativa resultante desse juízo de valor, se há ou não tipo penal, se há materialidade, se há autoria, enfim, se há indícios veementes, se há, é dele, é. dele. Por isso digamos assim, a cautela mais exigida do Ministério Público é no momento da denúncia, É, que ela já que tem um peso enorme para o a cidadão, né. denúncia em si, É, não importa se ele é inocente, não exato. importa se ao final ele é absolvido. Se foi denunciado, principalmente nas pequenas comarcas, nas pequenas É um localidades, estigma. é o estigma. É, Às vezes a pessoa não se livra nunca mais de um estigma, mesmo não tendo praticado nenhum ato delituoso, mas exato. porque foi denunciado. É claro que na esfera civil também pode acontecer isso, uma ação civil pública equivocada, que possa levar a Claro, alguns prejuízos e por vezes leva. Mas, a gente tem que pensar na instituição em si, não nas pessoas que estão ali, não é? As pessoas que estão ali, elas respondem
ou pelo menos devem responder pelos seus atos, né, pelo seu comportamento. Mas realmente é algo muito importante aqui, que o senhor chamou a atenção e é importante a gente ter isso quando pensa na função, né. Né. Agora eu queria até o senhor estava falando, eu peço até desculpa pela interrupção ali, mas é porque eu não queria ter perdido esse ponto, porque eu acho que a gente tem que aproveitar para beber um pouquinho de cada fase da vida do senhor aqui que passou por tanta coisa. E o senhor estava falando justamente da função de professor, que acima de tudo o senhor é professor e teve essa carreira. E aí, como é que dá um estalo aí para usar, também de novo olhando para os jovens aqui, para o senhor usar uma palavra que não se quando o senhor fez isso, montou o curso, não se falava, um empreendedor. O senhor foi um empreendedor do direito. Como é que vem esse estalo, como é que vem essa ideia e como é ser um empresário do direito, do ensino? Veja, houve um empresário do ensino, eu dava aula no curso Damásio, famoso curso Sem dúvida, Damásio, é que né, é. e e uma pessoa ligada à educação me convidou para ser sócio num curso preparatório que seria, em última análise, concorrente do Damásio, Sem que dúvida. acabou sendo mesmo concorrente dele e de outros tantos cursos. Os senhores eram sinônimos de curso, né. É, em certa medida sim, em certa medida foi o que aconteceu. Sob o ponto de vista didático, sob o ponto de vista pedagógico, foi uma experiência muito gratificante. Sob o ponto de vista de empreendedorismo, não, porque eu não Certo. sou empreendedor, na verdade, eu não sou empresário. Sim. Eu não sou vocacionado para isso e nem fui treinado. Você tem É verdade, não tem não fui, então veja, enquanto professor foi uma época muito boa, né, eu trabalhei com gente de primeiríssima grandeza, eu tive um corpo docente que era equiparável a qualquer corpo docente das melhores sem faculdades de direito dúvida, do Brasil, sem exatamente. dúvida nenhuma. Ah, Estavam lá os melhores que eu pude recrutar. Eu não vou ficar aqui declinando nomes, porque, eu correria o risco de ser exatamente, injusto e esquecer porque um tem ou outro. muita gente. Muita gente, mas ministros de Estado passaram por lá, ministros do STJ, ministro Supremo, desembargadores, membros do Ministério Público, tribunais regionais, enfim, um corpo docente altamente qualificado. Claro, Advogados de primeiríssima linha, né, eu realmente eu mergulhava muito do corpo docente, muito, muito, bastante. A parte comercial, na verdade, não era a minha praia, e não era que eu não cuidava dessa sem parte, a dúvida, parte sim. comercial, a parte, financeira, eu não cuidava. Eu cuidava estritamente da parte acadêmica, tanto que Acadêmica, o meu sim. título era eu era, eh, o acadêmico, o setor pedagógico, vai, Certo, uhum. não tinha título diferente desse, né. Mas foi uma agora, houve um determinado momento em que, empresarialmente, ou você crescia ou você acabava. Uhum. Que momento foi esse? Foi o momento da expansão pela as aulas virtuais, Ah, é as verdade, é franquias. um ponto. É. Porque enquanto É, o senhor pegou o começo, que nem existia isso, né, lá naquela origem, né. quem começou mesmo com essa com as franquias, as aulas online e tal, foi Luiz Flávio Gomes, Sim, verdade. né. Ele tinha um curso muito Grande bom também, também. é o É, LFG, a LFG. sigla do nome dele, Luiz Flávio Gomes. Em seguida o meu curso, É, o segundo foi meu curso, e depois os demais. é. O Damásio veio em terceiro lugar, vários outros, no restante do Brasil, principalmente no Nordeste, alguns cursos, na Bahia, que também agregavam bastante lá na região. Mas daí isso dilui muito, porque uma coisa é você dar aula vendo a reação dos seus alunos e podendo responder as questões ali no momento, e outra coisa é você estar dando uma aula e olhando para uma câmera. Claro. Por exemplo, eu não estou olhando para a câmera está olhando para mim agora, nesse exato Sim, momento que está se filmando. exatamente, é. Mas imagina, é você dando uma aula sem alguém na sua frente. É.
Então no começo era isso, você dava uma aula e a sua aula era filmada e eventualmente projetada imediatamente, transmissão simultânea, mas você não estava vendo alunos. Aí eu estabeleci um outro método que ajudou bastante. As câmeras ficavam dentro da sala de aula aqui em São Paulo e você dava aula para os alunos presenciais e ela ao mesmo tempo estava sendo Transmitida. transmitida É. em tempo real para as Ah, então franquias. aí pelo menos para quem dá aula é melhor, Para né? quem dá aula e para quem assiste Claro, também. é. Não prejudicava os alunos que estavam presencialmente, porque eles participavam normalmente, mas tinha um delay com relação ao aluno que está lá no lado de lá da franquia, porque ele não podia fazer pergunta, É. ele não podia interromper o professor. Ele teria um momento no final da aula reservado para que ele formulasse perguntas, que a essa altura, a pergunta já podia ter sido respondida, porque outro formulou antes, ou porque ele perdeu o interesse, enfim. Para o aluno da franquia, o resultado não era tão excelente quanto É. o aluno presencial. Talvez acho que não tive hoje a gente ainda tem muito mais ferramenta tecnológica para incentivar essa interação, Sim, né. sim, É, sim. Se bem que nada, no curso nós tínhamos lousa eletrônica, eh, enfim, você mudava, você mudava apertava um ali. painel, ela Sim, mudava a claro. lousa, o microfone, você podia andar, não ficava segurando o microfone, Uhum. enfim, S eh, já havia uma Já tecnologia, havia, né. a câmera ela te acompanhava. Que hoje esses sistemas todos nessa questão de interação e É, perguntas que melhorou muito, né. muito, Acho que muito, melhorou muito, muito, né. muito. Foi uma boa época também, mas eu não é alguma coisa que eu não repetiria. Se eu tivesse o convite a tanto, é uma coisa que eu não repetiria. Mas é interessante, assim, Foi, porque acho que eu quis chamar até a atenção, porque principalmente para quem olha que é mais um lado de mostrar como que o direito dá oportunidades, né. E muitos. acho que ainda o senhor aqui no caso foi um precursor, é interessantíssimo, porque ali era a origem, né, É, não eu sempre disse e continuo crendo que o a que a ati a faculdade que mais abre horizontes para quem a cursa é direito. você Você tem um pode ser advogado, você pode ser promotor, você pode ser juiz, você pode ser procurador, você pode ser o que você quiser, na verdade. é, Até pode até não exercer nada na área jurídica e não obstante aquilo que eu digo também, você se sai da faculdade de direito e vai trabalhar no banco, você vai ser um bancário informado claro, dos direitos seus e das pessoas e dos exatamente, consumidores, né, enfim. exatamente. A faculdade de direito ela te traz algo que você pode ou não utilizar profissionalmente, mas certamente ela te traz, ela te acresce na vida, né, conhecimento, experiência, enfim, é isso, né. É isso. Mas aí e aí, o senhor chega agora, como eu brinquei no começo, depois de aposentado no tribunal, chega no ápice da carreira, quer virar advogado. Na verdade eu não virei advogado, eu retornei Tornou sim, não, é a que atividade. Não, eu sei, eu estou exatamente, brincando, é. mas veja, quando eu estava na faculdade, quando eu me formei, na verdade, os primeiros 2 anos de formado eu fui advogado. Ah, o senhor ainda atua lá atrás, né, um pouquinho, Eu antes. atuava em um órgão que não existe mais, que era ligado ao Banco Nacional da Habitação, BNH, BNH, e eu é, trabalhava num órgão que era ligado ao BNH, que se chamava Inocop, Instituto das Cooperativas tá, Habitacionais. perfeito. E lá eu advoguei por 2 anos junto com o Antônio Celso Aguilar Cortês, que se aposentou um dia desse Nossa, como é desembargador, verdade, é. e cujo irmão é É o o vice vice-presidente do agora, tribunal é agora, verdade, foi meu aluno. esse olha lá, Aliás, que é uma O Loureiro também foi meu também, quem aluno, não foi, né, pois doutor? é, enfim. Mas eu e o Antônio Celso fomos advogados no Inocop durante muito tempo, daí eu fui para o Ministério Público, ele continuou advogando, Tá, e mais tarde ele prestou concurso e ingressou na carreira, ele já ingressou na magistratura. Nós não fizemos carreiras, nós fomos advogados juntos, mas não fizemos sendo carreiras, sim. públicas paralelas. Foi uma bela época também, muito aprendizado, nós 2 jovens idealistas, né, enfim, Começo, né. começo de atividade. E quando eu me aposentei no Tribunal de Justiça, eu retomei meu número da OAB inclusive. É, Eu sou 33.000, 33.000. eu sou daqueles que nas eleições da OAB votam no térreo da São É Francisco. ali,
É a elite. Não, não é elite, ali é o ponto final, entendeu? Ali ali a gente brinca, você começa voltando lá no terceiro andar, depois no segundo andar, tal, a hora que você chega no térreo, é porque você está no bico do corvo, não é? E mas é uma boa, as eleições da OAB, elas são boas, as da ASP também, mas da OAB, porque ela Não, aglutina vai mais, todo mundo, não é, né, são excelentes porque você revê velhos velhos amigos. amigos, gente que você não vê durante décadas, né, e você ali na hora você, encontra e relembra relembra a história, né. Claro. E é bem interessante. Eu faço parte de vários desses grupos de amigos, e tem um grupo que chama, o evidentemente uma corruptela, "Tamo junto". Tamo junto. Não tem nem o plural, é Nada, "tamo é junto", isso né. aí. E agrega aí alguns colegas Colega. e amigos da época da São Francisco, dos bancos escolares mesmo, né. Alguns que foram, meus contemporâneos na mesma sala de aula, e alguns que eu estudava à noite. Eu trabalhava durante o dia, estudava, eu fiz os 5 anos da faculdade, fui no noturno. Mas no Tamo Junto tem o pessoal que era do diurno também, e a gente acabou se encontrando depois, Claro. a vida se encarrega de fazer esses encontros, e aliás alguns dos encontros também, né. E aí retomamos a advocacia. Agora essa é a fase que eu brinquei com o E senhor que é o ápice, aí e o senhor não veio fazer uma advocacia que às vezes alguns ministros, embargadores que se aposentam que vão mais dar parecer, o senhor foi fazer uma advocacia contenciosa, eu de fiz, dia mas a dia, mas né. também pareceres também, Não, porque claro, isso mas é não mais ou menos não não ali só, né, o não, senhor não, foi para o contencioso também, enfim, teve essa sim. experiência teve não, tem essa Sim, experiência, né, veja, plena, o sustentação oral, claro, eh eh audiências e também para despachos, eu lógico, faço bastante, memoriais, e mas eu tenho um pessoal lá no escritório, esses que eu nomeei, que são de excelente qualidade. Eu, na verdade, eu acabo assinando de olho de olho fechado. fechado, É, né, eu assino a última folha, é né, e isso. às vezes nem assino, tem minha assinatura Já eletrônica, hoje é assim, né, já deixou já está o assinado. pendrive, né. Agora, Hã, é evidente, quando tem coisas que são personalíssimas, claro, despachar é personalíssimo, sustentação oral é personalíssimo, um parecer é personalíssimo. Mas a atividade digamos, no dia a dia do escritório, a minha participação acaba sendo, eh, claro. muito mais às vezes, de orientação, Mas é a visão, né, no né, fim, o senhor já tem a visão. Ma e estudar o caso, é claro, evidente, da né, estratégia. a Mas estratégia. até que aproveitando, o senhor falou da sustentação oral e aqui, como a Ana bem sabe aqui, sustentação oral é um campo de batalha nosso aqui, porque infelizmente a gente vem tendo esse direito um pouco suprimido. Bastante suprimido. É. Então eu queria ouvir um pouquinho o senhor sobre a importância da sustentação oral, como o senhor vê a sustentação oral. Nunca é a parte que me pede para fazer sustentação oral, é o advogado da parte, né, que vem e pede. Ou quando eu já sou o advogado da causa, eu vou, porque às vezes eu sou contratado justamente para esse fim, fazer memorial, É, sustentação sustentação oral, oral. não é incomum que isso aconteça, não é Claro, mesmo. sem dúvida. Aí eu estou advogando para o advogado, Exato, que é o exato. patrono da causa. E aí e nos casos do meu escritório em que eu faço tentação oral, daí sim, a Claro. pedido do meu constituinte. Mas eu sempre alerto para a seguinte circunstância: olha, o relator já tem o voto pronto. Claro. Dificilmente ele vai mudar o voto dele, principalmente depois que ele já declarou o voto em sessão, ele não vai mudar o Não, não voto vai, dele. exato. O segundo juiz, na época, ainda havia a chamada revisão, que na verdade é o segundo juiz. O Claro. segundo juiz É, já tem o voto pronto. E o terceiro juiz, se não tiver o voto pronto, ele vai ouvir as posições dos seus dois antecessores e diverge, se for matéria de direito, se for matéria de fato, ele pede vista, enfim. Qual é a vantagem da sustentação oral? É levar ao conhecimento dos ministros, desembargadores, os pontos mais relevantes daquele recurso ou daquela causa. É dar ênfase a aspectos fáticos de suma importância para o julgamento, a ênfase
como uma norma jurídica foi ou deva ser interpretada corretamente, apresentando precedentes a respeito, se houver súmula, melhor ainda, muito embora nem súmulas vinculantes supremas eles são observadas, infelizmente, mas é esse o objetivo. Agora, muito mais importante do que a sustentação oral é despachar o memorial. É a Por sustentação quê? prévia. Sim, É, por uma razão muito simples. Você leva um trabalho escrito, entrega na mão do ministro, entrega na mão do relator, se ele lhe der essa oportunidade, você expõe as razões pelas quais está lá fazendo esse contato, mostrando os pontos relevantes, porque se ele ainda não fez o voto, não elaborou o voto, o memorial pode ajudá-lo na elaboração. claro, Alguns pontos que ele não havia refletido a respeito. Se ele já elaborou e n vai no caminho daquilo que já está no memorial, que bom, ele se sente até mais claro, confortável, tô não é? Tem lá a jurisprudência está sendo citada claro. que eventualmente ele muda até o voto, porque ele ainda não declarou o voto. Eu quando desembargador, e mesmo juiz do Alçada, não evidente que não era muito comum isso, não era usual, mas em nenhuma outra ocasião, eu num despacho me levaram ao memorial, eu examinei e falei: "Bom, realmente essa posição Tem, é muito mais coerente do que eventualmente aquela que eu iria tomar". tá. O memorial e esse contato com o ministro, com o relator, quando, se consegue esse contato, é muito mais importante do que a sustentação em si. Sim. O problema é eu conseguir o contato hoje, que é outro problema hoje também, né. É, mas veja, olha, eu vou lhe dizer, às vezes é muito mais difícil ter contato com eu não posso reclamar, porque eu nunca tive negado contato. Não Nós estou aqui infelizmente temos é, estatísticas que eu que eu não são nunca tive, boas. às vezes que eu precisei. Veja, negado eu nunca tive, eventualmente não houve resposta. Sim, tá. Mas falou: "Ó, não vamos aceitar", não houve. O que pode acontecer é o seguinte: "Olha, não é o momento ainda", enfim, Claro. mas eu não tenho essa e nos tribunais superiores nunca. E eu costumo até dizer brincando que às vezes é mais fácil conversar com o ministro supremo do STJ do que com um desembargador ou um juiz de primeiro grau, né. Atualmente a gente tem tido um pouquinho de dificuldade, É, STJ principalmente, acho é que esse mundo pós-pandemia dificultou um pouquinho. dificultou bastante, o volume de trabalho também é uma É coisa isso, é uma é mistura de fatores, né. o volume de trabalho é risível É isso, imaginar que todos aqueles casos que estão sendo julgados foram é, exatamente é impossível. é impossível imaginar isso. Por isso aqueles julgamentos de cambulhada, De né. bloco, né, enfim. Coloca lá 3, 4, 5, 6, 10 casos que tem mesmo a matéria de direito ou matéria que já foi julgada, já tem tese a respeito, julga de bloco, né. Exato. E como é que você vai se sustentação oral numa situação em que os ministros já resolveram e vão julgar em bloco? Não vão Pois é. admitir, não vão aceitar. Quando eu me vejo como ex-integrante da magistratura, eu até entendo algumas restrições e Claro, limitações. Quando eu me vejo como sou agora como advogado, advogado. eu entendo, mas não aceito. É. Não aceito com facilidade, pelo Não é, a menos, gente né. acaba não conseguindo aceitar, mas a gente sabe que hoje o Mas é a tá realidade, complicado. é a realidade, essa é a Ah, realidade. Quando eu estava no Alçada também, mas no TJ, no Alçada e no TJ, eu recebia os malotes, porque não era processo eletrônico, claro, eram autos físicos. Então exato. você recebia aquele malote, Atravessava verde ou vermelho, toda segunda-feira era enxugar gelo. é, Você trabalhava a semana inteira, trabalhava em casa, no gabinete, e depois ainda tinha os julgamentos. Então tinha dar atenção aos advogados que pediam audiência. Você tinha que trabalhar nos teus casos, você tinha que ser revisor de outros casos, claro. você tinha que participar dos julgamentos e ser relator. Então era uma atividade brutal, era brutal mesmo. Tanto que uma vez alguém falou assim: "Você está maluco". Eu estava feliz porque eu ia tirar férias para poder trabalhar. Eu estava É, entrando em é o férias para é ir o trabalhar. exemplo do juiz esse, né.
mas não é bem um exemplo de vida, se Não, você não é um pensar exemplo de vida, se pensar a bem, gente não é, é, como é que fica a família, como é que fica você mesmo, não é? Então, quando alguns juízes falam assim: "Olha, eu trabalho em casa", muita gente fala: "Isso não é verdade". É verdade. Trabalha em casa, trabalha. Trabalha no gabinete, trabalha. Tem juiz que vive, digamos, de uma forma mais folgada? Claro que tem. é como Evidente em que toda tem, área, né, a gente tem como toda todos área. não, O problema é que o comerciante folgado não causa o dano que um juiz folgado causa, exatamente, ou que um promotor folgado causa, exatamente. ou que um É, advogado possa causar é, para o interesse do seu constituinte. Então, eh, n a solução do poder judiciário não é ética, não é código de ética e conduta. Começa por aí, não é. Não é porque já existe, é lei orgânica. orgânica, sim. Se ela fosse respeitada e observada, Não teria esse muita coisa problema. nem estaria É. acontecendo. Tem coisa que não precisava nem ser escrita, que Nem era precisaria só ser escrito. seguir, né. Isso, não, enfim, não é por aí. Eu vi a proposta do ministro Dino, ele lançou agora uma proposta naquele no ICL, Instituto do Conhecimento Liberta, né, Exatamente. que na verdade é uma reforma do poder judiciário, nada a ver com o código de conduta, o código de É ética para muito os ministros mais supremos, é amplo, muito né. mais amplo. Ah, E que não depende só porque é um código de ética ou de conduta, como o ministro Fachin estaria sugerindo, depende apenas do Supremo. exato, né. Mas essa proposta do ministro Dino passa basicamente pelo Congresso, Não, né. tem temas até de elevação de pena de Elevação de corrupção pena, que isso, matéria exclusiva, de competência exclusiva exato. da Câmara e do Senado, né, enfim. Eh, e é algo que também não se resolve de um dia para o outro. Putz, isso aí, muito mais em ano de eleição, É, né. dá mais notícia do que resultado, Claro, não é? claro, é, Eu creio até que o objetivo foi esse mesmo, é, é tentar colocar as coisas com algum determinado eixo que está muito difícil de ser encontrado, né, exatamente. É, nada infelizmente. disso é simples, né, a gente tem, infelizmente, todos esses problemas, a gente aqui na ASP fica aqui também matutando, vendo a melhor forma de trabalhar, a melhor forma de contribuir, né, porque no fim das contas todos nós aqui temos o dever de Ué, contribuir mas está para, na Constituição, né, é isso, advogado é estamos lá. indispensável à distribuição da Exatamente, justiça, é nosso né. dever contribuir, É, então ficamos quebrando a cabeça, mas os problemas não são fáceis. E aqui a não, partir desse dia dessa colocação que o senhor fala, como a gente avançou no tempo, eu queria pedir aqui uma última pergunta para o claro, senhor, claro. que justamente seria pegando esse contexto hoje, que a gente vive um contexto difícil, né, acho que, hum, institucionalmente, pensando direito. O senhor para falar para um jovem hoje, que a gente aqui tenta aqui falar bastante para o jovem advogado, olhar para frente, como o senhor vê esse futuro, seu otimismo, o que vamos fazer, jovens, o que fazer, um pouco de palavra de quem viveu tanto e viveu bem, como o senhor falou. Um dia desse, eh eh eu meus filhos, todos os jovens, né, são hoje já familiarizados com inteligência artificial. Sem dúvida. Um dia desse alguém falou: "Coloca teu nome lá, coloca algumas informações, e ela vai te dar vai aparecer teu currículo". Aí eu coloquei meu nome, dei algumas informações, e eu apareci como autor de várias obras jurídicas de civil, que eu nunca as escrevi. E as minhas de processo civil não Não apareceram, estavam as lá. que eu estava não estavam lá. E por que que as de civil estavam, muito embora não fossem minhas? Porque existe um professor na São Francisco, de direito civil, foi meu aluno também, que chama Antônio Carlos Morato. O Antônio Carlos Morato é um brilhante professor de direito civil, e tem obras de direito civil. A inteligência artificial viu Marcato, viu Morato, Rimou. viu São Francisco, viu o Antônio Carlos, e não teve dúvida, né, Vamos dar essas veja obras para veja ele. que civil vem antes de processo civil, até É, pela ordem alfabética, é, né, o C vem antes é do do P. P. E aí numa segunda tentativa, daí alguma coisa minha, e fui depurando. Evidentemente que daí eu chegou uma hora que eu parei, porque eu conheço minha biografia, eu não precisava da inteligência Claro. artificial para isso. Foi um teste que eu fiz. Ah, ah, aí eu soube, li, me contaram, de juízes, repudiando petições e recursos feitos por
elaborados por inteligência artificial, citando jurisprudência inexistente. Eu já peguei O isso, esse eu já vi. algoritmo criou uma Criou, jurisprudência, enfim, negócio assim, extremamente perturbador. com certeza. Então, o que que eu aconselharia para um jovem advogado? Bom, em primeiro lugar, que estude, não? Sempre, né. Que estude, que então, os livros estão aí para isso. Os livros são uma fonte de prazer e de trabalho. Eu tenho alguns livros publicados, é uma fonte de prazer, enquanto você os elabora, de trabalho, depois quando você vai ter que revisá-los, tal. E você faz o livro, você escreve um livro, pode ter absoluta certeza que você não tem nenhuma expectativa de natureza pecuniária, não dá dinheiro. Não é essa a razão, principalmente livro jurídico, principalmente hoje, um livro É, seu hoje, é está verdade. publicado agora, 2 minutos depois já está na Tá lá, internet, quem exatamente. quiser tem acesso gratuito, É, enfim. é isso. Plágio nem se fala mais em plágio, Já não, já enfim, foi. já foi, já foi. Mas você escreve pelo prazer de escrever, pela alegria da pesquisa, e pelo trabalho em si também. E você imagina que esse seu trabalho tenha um destinatário, não? Ou seja, que alguém leia o seu Claro. trabalho e que ele possa, de certa medida, influenciar na hora de elaboração de uma peça, na hora de uma sentença, como de vez em quando é uma alegria você ver um trabalho seu sendo citado, Citado, sem dúvida. né. Então o primeiro conselho é esse, que estude, né, que continue estudando, ou seja, terminou a faculdade, não significa que terminou a fase dos estudos, vai começar Vai agora, a fase começar de mais verdade difícil, agora, é mais árdua verdade. é É, agora, né, é. se aprimorar, tal. Clínico geral, em direito, não existe mais essa figura. O grau de especialidade, especialização é tão grande que ninguém pode ser tributarista, previdenciarista, criminalista, civilista, contratualista, isso é impossível. Então tem que adotar aí uma. Olha, o que que você pretende? Qual área? Você É. pode até definir uma área, olha, eu vou trabalhar só na parte civil, ou Uhum. só na parte de processo, ou só na parte criminal, mas tem que definir uma área. Agora, é claro que nas pequenas comarcas, o advogado Não, faz é como tudo, o né. juiz, É, faz faz tudo. tudo, O tem que juiz ser. julga tudo, o É, promotor o advogado faz tudo, aí não tem como escapar disso. Mas num grau de competição maior, como, por exemplo, advogar nas grandes comarcas, advogar na capital, é é mais difícil, sem porque a dúvida. concorrência é maior e nem sempre é muito justa. Claro. Nós É, sabemos disso, é. né. Dependendo de quem você seja filho, É, você tem uma carreira mais promissora na advocacia do que outros, exatamente. né. Outro tema do momento, né. Que é o que é outro tema do momento. E eu nem estou dizendo filhos de advogados, porque filho do advogado segue a carreira do pai, É, não. é isso. Ele É, segue a carreira do pai, é. e é Ele natural que assim vai ter prioridade dentro do escritório e olha, exatamente, é né. assim que as coisas devem, assim, nem sempre E nem sempre prioridade é dentro do verdade, escritório. é isso. Então, não é, né, enfim, é difícil dar orientação, porque veja, experiência de vida não se transmite, né, é como dor, É, toda dor é pessoal é e sua, intransferível, é isso. né, experiência também você pode até passar informações, mas você não consegue transferir experiência de vida. Eu sempre estudei muito e continuo estudando até hoje. Eu sempre a minha vida toda foi dedicada ao direito, toda ela dedicada ao direito em todas as áreas. E se eu tivesse que começar, eu faria a mesma coisa. Eu faria exatamente o que eu fiz, rigorosamente o que eu fiz, nada diferente do que eu fiz. Ou seja, eu não tenho arrependimentos profissionais na minha vida profissional, é aquilo que eu sempre quis, é aquilo que por isso que eu digo que eu fui abençoado, e continuo sendo, pela família que eu tenho, pelos amigos que eu tenho e pelo que eu sou. Uma dedicatória de um dos meus livros, exatamente isso, né, que eu digo que, eh, eu sou o que meus pais me fizeram ser, e eu espero que meus filhos sejam aquilo que eu sou para eles, né, Hum. aquilo que eu transmito a eles. Mas eu não sei dar uma resposta para a sua pergunta, o que eu Não, falaria para o jovem advogado. Eu diria: estude, procure uma área de atuação que seja mais da sua, que lhe apeteça mais, onde você se sinta mais feliz.
se ganhar dinheiro é ótimo, se conseguir ganhar em verbas honorárias, é muito bom que isso Claro. aconteça, honestamente, Sempre. sempre, honestamente, sempre. E honestidade em tudo na vida, não? Sem dúvida, para ter o fim É compreensivo. que quando a gente fala de advogado, tem as piadas dos É, advogados, tem né. tem um estigma também, né. E tem um estigma No também, mundo inteiro, né. no mundo todo, absolutamente injusto no É, geral e absolutamente justo no particular, é, né. exatamente. Há casos em que, né, eu conheço todas as piadas, Claro, conheço as de juízes, de promotores também, não é. é. Tem tem Não tem uma piada tem antiga. aquelas que não acabam mais, né. Não, Tem tem uma antiga que não vou contar aqui agora, mas é a piada de uma lâmpada maravilhosa que atendia eu 3 pensei nela aqui que agora. atendia 3 desejos, mas eram desejos que deviam ser individualizados. Um foi para um juiz, um para um promotor e um para o advogado, É, é, não é. Então enfim, cada um dentro da sua ótica desejou alguma coisa que fosse absolutamente, exclusiva para exatamente, para aquilo que ele aquele faz, para as suas pretensões, né. E o advogado tem que ser assim mesmo, ele tem que seguir aquela trilha que ele escolheu na vida, não é. É estudar. mas eu acho que o senhor, ainda que o senhor tinha dito que não tem não tem uma palavra, uma dica, talvez a sua história, tudo que o senhor fez com essa carreira absolutamente completa no campo do direito e, ao final, dizendo que não se arrepende, que teve uma vida abençoada, acho que essa é uma grande lição, que acho que fica aqui para todos os jovens e para nós também aqui. Doutor Marcato, a gente agradece demais Eu que aqui agradeço. a sua conversa e esperamos aqui sempre tê-lo aqui na ASP conosco. Muito Que a obrigado. Olha, eu espero ser convidado para os eventos Sem todos, né. dúvida, sempre, sempre É convidado, e como sempre como sempre tenho sido, é isso, e né, sempre e né. continuará sendo. Tá bem, obrigado. Muitíssimo obrigado, doutor E Marcato. eu que o agradeço aí pela oportunidade de falar aqui para os jovens advogados, Jovens e pronto. para o Que nos nosso ouçam, público né, todo. que nos Que ouçam. vão ouvir, vão ouvir. É Com isso aí. certeza. Muito Muito obrigado. obrigado, obrigado a todos. Muito Até a obrigado. próxima. Até a próxima.